Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um vídeo para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. E no vídeo de hoje nós vamos aprender top 10 dos maiores países cristãos. Olha que interessante. Nós sabemos que o cristianismo é a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,5 bilhões de adeptos, seguidores. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, com aproximadamente 1,5 bilhão de adeptos. Eu sempre vou trabalhar com números redondos. Este top 10 dos 10 países com maior número de cristãos, claro que se formos considerar números brutos, eu deveria incluir a China, mas a China não é um país cristão, portanto não entrou no meu top 10, tá bom? Então vamos para o nosso top 10 dos países com maior número de cristãos, levando em consideração o percentual de cristão em relação ao número de habitantes do país. Então vamos lá? 10º lugar. Alemanha. Olha que interessante, onde nasceu a Reforma Protestante. A população da Alemanha está em 83 milhões. 50 milhões, ou seja, 60% da população formada por cristãos. 26 milhões protestantes e 24 milhões católicos. Então veja, eu vou trabalhar sempre com número aproximado e número redondo para facilitar o aprendizado. Você pode encontrar uma alteração nestes números, mas não vai variar muito. Tem aí uma margem de tolerância. Bem, então, 10º lugar, Alemanha. Vamos para o 9º lugar? Itália. Olha que interessante, onde fica o Vaticano, onde fica o Papa. Então veja, a Itália tem uma população de 60 milhões, 55 milhões, ou seja, 92% da população é cristã, sendo 53 milhões católicos e 2 milhões de outras denominações também cristãs. Vamos para a nossa 8ª posição dos países com maior número de cristãos. Vamos ver? 8º lugar, a Rússia. Olha que interessante. A Rússia tem uma população de 145 milhões, sendo 68 milhões cristãos, ou seja, 47% da população. 59 milhões são ortodoxos e 9 milhões outras denominações cristãs. Então veja, o cristianismo ele tem 3 divisões básicas. A primeira é entre os católicos romanos e entre os ortodoxos. Então a Igreja Católica, nós já aprendemos isso em História da Igreja, a Igreja Católica Romana ficou com sede em Roma, chamado Império Latino, e a Igreja Ortodoxa com sede em Constantinopla, que hoje é Istambul, Império Grego. Então os ortodoxos vêm dessa linha. E a terceira divisão, eu disse 3, então tem os católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes. Então esses 3 segmentos. No caso da Rússia, predomina, como nós vimos, os ortodoxos, com 59 milhões. E 9 milhões outras denominações. A Igreja Católica Ortodoxa ela é muito parecida com a Igreja Católica Romana. Existem diferenças. Por exemplo, lá na Ortodoxa não pode ter imagem de escultura. Eles usam quadros em alto relevo, que eles chamam de ícones, mas não pode ter como imagens que nós vemos no catolicismo romano. E o sacerdote também pode se casar. Lá não é obrigado o celibato para o sacerdote. Então são 2 diferenças aí básicas. Tem outras, mas não vem ao caso agora. Vamos para o nosso próximo. 7º lugar, Etiópia. Olha que interessante. A Etiópia tem uma população de 109 milhões, sendo 69 milhões cristãos, ou seja, 63% da população. 45 milhões dos 69 são ortodoxos também. Olha aí,
aquele outro segmento do cristianismo que eu acabei de falar, e 24 milhões outras denominações. Então veja que lá predomina o cristianismo ortodoxo. Vamos para o nosso próximo país no nosso top 10 de hoje. Sexto lugar, o Congo. Olha aí, mais um país da África, Congo. Uma população de 84 milhões, sendo 76 milhões cristãos, ou seja, 90% da população. Dos 76 milhões cristãos, 38 milhões são católicos e 38 milhões são outras denominações também cristãs. Só que é bem diluída, não são só ortodoxos, aí entram os protestantes e também o segmento evangélico, os pentecostais, então todas essas outras denominações, ok? Então o Congo é o nosso sexto lugar. Vamos para o quinto lugar, Nigéria. Também na África, olha aí, olha. A Nigéria tem uma população de 196 milhões, 96 milhões cristãos, ou seja, 49% da população. Desses 96 milhões, 72 milhões são protestantes e 24 milhões católicos. Veja que interessante, aí predominando o protestantismo. Então tá aí mais um país. Vamos para o próximo país do nosso top 10 da aula de hoje. Quarto lugar, Filipinas. Filipinas tem aí 107 milhões é a população, 99 milhões de cristãos, dá 93% da população, sendo 90 milhões católicos e 9 milhões outras denominações. Então está em quarto lugar Filipinas. Você tem ideia de qual é o terceiro país em número de cristãos? Vamos ver? México. Olha, México. O México tem uma população de 126 milhões, sendo 117 milhões cristãos, ou seja, 93% da população. 104 milhões dos 117 são católicos e 13 milhões outras denominações. Então, México, nosso terceiro lugar. Bem, só restam dois. Você sabe que país está em segundo lugar com o número de cristãos no mundo? Consegue imaginar? O nosso país, o Brasil, em segundo lugar. Olha que bênção! O Brasil tem 209 milhões na população, trabalhando sempre com números redondos, tá? E números aproximados. 182 milhões são cristãos, ou seja, 87% da população. E dos 182 milhões, 133 milhões são católicos e 49 milhões protestantes. Olha aí o Brasil aí. Segundo maior país em número de cristãos em relação à população, percentual sempre em relação à população do país. E em primeiro lugar, consegue imaginar qual é o primeiro lugar? O primeiro país em número de cristãos? Faz ideia? Vamos ver? Estados Unidos! Olha, os Estados Unidos têm uma população de aproximadamente 325 milhões, sendo 228 milhões cristãos, ou seja, 70% da população é cristã. Dos 228 milhões, 124 milhões são católicos e 104 milhões protestantes. Olha, bem próximo um número do outro. Então, o maior país do mundo de número de cristãos em relação à sua população, Estados Unidos. Aí eu fiz para você aqui um gráfico, os 10 países aí do nosso top 10 de hoje, com o maior número de cristãos em relação à população. 10º lugar, Alemanha. 9º, Itália. 8º, Rússia. 7º, Etiópia. 6º, Congo. 5º, Nigéria. 4º, Filipinas. 3º, México. 2º, Brasil. E 1º, Estados Unidos. Então tá aí o nosso
top 10 de hoje. Se você quiser estes slides, você pode solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. E olha, não esquece de dar o seu joinha aí para animar o professor. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, vale a pena. E dá um toque no sininho, porque assim quando eu subir a aula você já é avisado. Você pode também tornar-se membro do nosso canal, tem muitas vantagens ser membro do nosso canal. E para ser membro é fácil, ó. Você vai aí, clica aí na abinha membro, você já vai ver todas as condições. E continue me ajudando. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp ou em qualquer mídia social e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Tô indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.